primeira vez que eu vi foi no evento do Sebrae que a Claudiana estava trazendo, que é um vídeo que chama Ponto Pálido, que é do Alcem. Ele fala um pouquinho sobre a nossa insignificância dentro do universo, né? Então, o planeta Terra é apenas um pontinho suspenso num raio solar, e que nesse pontinho, tudo que já se passou nesse planeta, que foi vivido, os grandes homens, os saqueadores, os grandes imperadores, os superatos, que tudo isso se reduz, no final de contas, a algo que é muito frágil e que é o único lugar que a gente tem para morar, e que a gente não existe outra casa para a gente morar. Existem possibilidades de a gente sair e visitar outros planetas, mas não para se estabelecer nesses planetas. E que a melhor coisa a se fazer então é ser mais generoso uns com os outros, para que a gente possa cuidar então dessa nossa casa. Então essa que é a mensagem do vídeo. Mas muito bem, hoje a gente está aqui numa missão que começou já nessa peregrinação, que é trazer essa ideia, que é trazer para o território sul-Bahia Global o programa Guardiões do Clima, que tem muito dessa pegada que o Michel trouxe, do empreendimento dele, que tem praticamente a pegada zero de carbono. O que a gente quer fazer é ter nesse território uma cultura da compensação de gases de efeito estufa e fazer com que essa compensação gere ativos para a gente cuidar dessa região. Pois bem, essa é uma imagem muito emblemática. Vocês sabem o que é essa imagem aqui? Alguém tem ideia? Neurônios. Perfeito. Os neurônios e as sinapses, elas são a melhor representação do que é a vida nós, a vida no planeta, a vida entre todos os seres. Então, existe uma conectividade entre tudo e entre todos. A gente não está dissociado de nada. Então a gente tem os agricultores, agentes ambientais, a sociedade civil, o setor produtivo, enfim. E todos esses atores que fazem parte dessa rede se conectam diretamente com a nossa casa, que é o nosso planeta. Então, o nosso planeta, a saúde dele, o que ele vai ser no futuro, depende muito de como a gente vai conseguir se relacionar de forma saudável para poder gerar, então, esses benefícios maiores para os reinos da natureza e para o ser humano. Joia. Então essa rede que a gente mostrou na foto anterior, o que é o Guardiões do Clima? Na verdade é uma rede colaborativa que tem o propósito de salvaguardar o clima, que é algo tão necessário no atual momento do planeta. E junto com salvaguardar o clima, as coisas que vão ser feitas para que isso seja alcançado. Então tem proteger florestas, restaurar áreas degradadas, praticar uma agricultura de baixo carbono através da agroecologia, ressignificar a vida nas suas múltiplas formas. Então o programa, quando a gente trabalha com conservação de floresta, está conservando milhares de espécies, está conservando os insetos, os animais, os pássaros, está conservando a vida do homem do campo, ressignificando o papel dessas pessoas. Então, tudo isso, fazendo esse ressignificado da vida, a gente começa a ser também um semeador da paz. Quando tudo funciona bem, quando tudo existe uma harmonia, a gente está sendo um semeador da paz. E semear a paz hoje é uma das atividades fundamentais do planeta. A gente vive num planeta muito conflituoso, caótico, de guerras. Então essa ideia é ser um semeador da paz. E o que é então o Guardiões do Clima, CO2 Legal, Sul-Bahia Global? Ele tem 3 eixos, que um é o Guardiões do Clima, que é o turismo CO2 Legal. Ele trabalha fazendo compensação de emissões da atividade turística. A empresa CO2 Legal faz a compensação das outras empresas. Todas as empresas que estão na região podem fazer as compensações e contribuir também com a melhoria da região, dos cuidados. E finalmente, a outra é o viver CO2 legal. Cada um de nós
temos a nossa contribuição para o aquecimento global. Então, quando a gente está usando o nosso carro para ir no trabalho, estamos queimando combustível fóssil. E a gente pode sim fazer essa compensação, que é baratinho, e isso gera benefícios. Eu vou colocar essa água para minha boca ficar seca muito fácil. E aí a gente tem os 3 eixos. O objetivo do turismo CO2 legal é transformar a atividade turística num vetor de enfrentamento às questões climáticas e de promoção de conservação ambiental e inclusão socioeconômica de grupos sociais que são mais vulneráveis nos destinos. Quem são esses grupos sociais? Temos agricultores tradicionais familiares, temos pescadores, marisqueiras, temos agentes ambientais que fazem coleta de resíduos sólidos. Então, esses são o nosso público que a gente quer beneficiar e promover essa inclusão socioeconômica. Já a empresa CO2 Legal é engajar os diversos setores produtivos nessa cultura da compensação de emissões, que são geradas por sua atividade, e isso vai responder os desafios das alterações climáticas. Se todas as empresas se engajarem na sua compensação, a gente vai estar minimizando os efeitos das alterações climáticas. E por fim, o viver CO2 legal é transformar o indivíduo num protagonista ao enfrentamento às questões climáticas. A gente vê que no conjunto de atores que participam ativamente para que essa questão do clima ela sofra, tem a pegada do humano, a nossa pegada. Então, se a gente consegue ir engajando cada um nessa luta, a gente vai fazer um avanço muito grande, porque lá na ponta quem realmente faz as principais emissões somos nós, quando a gente compra combustível, quando a gente compra gás de cozinha, quando a gente viaja de avião. Então, tudo isso são coisas geradas por nós. São pequenas emissões anuais, mas se a gente juntar de bilhões de seres, isso tem um impacto muito grande. Então, a ideia é engajar esse indivíduo na questão da alteração climática. Pois bem, aí temos objetivos, um que é esse, o engajamento da sociedade civil, os setores produtivos, o setor público, em ações práticas e imediatas para o enfrentamento às alterações climáticas. Seguimos. Promover conservação de floresta e restauração de áreas degradadas. Seguimos. Combater a pobreza no meio rural para evitar que esses agricultores sejam agentes da degradação e também emissores. Quando eles cortam e queimam a floresta, eles estão contribuindo com novas emissões. Fomentar a agricultura de baixo carbono através da agroecologia, e quando a gente faz isso, a gente vai integrando esses agricultores nesse desenvolvimento socioeconômico do meio rural. Aqui um assentamento que é assentamento Massaranduba, um grupo de mulheres que fazem agricultura orgânica, e essa produção orgânica das hortas são entregues lá no Piracanga. Outro objetivo que é fundamental é isso, é transformar esse agente que hoje é um degradador da natureza, que tem que muitas vezes desmatar a floresta, queimar para fazer um roçado, transformar ele em um protagonista da conservação. Como que a gente tira ele dessa condição e faz com que ele seja um guardião da natureza? Esse é um objetivo novo, que é isso, é fomentar a coleta seletiva, porque a gente percebe que nos núcleos urbanos maiores isso é uma coisa que é muito grave, e quando a gente fomenta essa coleta, a gente está não só diminuindo a problemática de resíduos sólidos, como está também ajudando as pessoas que fazem parte desse trabalho, né? E aí vem as engrenagens que movem o programa. A primeira é isso, os emissores de gás de efeito estufa, eles compensam as emissões de gás de efeito estufa, né? E pagando pela tonelada emitida. Aí isso entra muito dentro do que é o novo Código Florestal Brasileiro, que tem o princípio do poluidor-pagador. Então quem está poluindo, paga. E do outro lado a gente vai ter então agricultores familiares, agentes ambientais que compensam essas emissões
os agricultores através da conservação de floresta e da restauração, e os agentes ambientais fazendo a coleta seletiva. Seguidos. Então, esses agricultores e os agentes ambientais, eles começam a receber esse pagamento por serviços ambientais, no valor mensal de R$300. E eles assumem alguns compromissos ao receber esse PSA. E aí a gente vai falar um pouquinho agora quais são esses compromissos. Dos agricultores, o primeiro é conservar os remanescentes florestais dos seus imóveis. O segundo é restaurar áreas degradadas dos imóveis rurais. Aqui, por exemplo, essa área de fundo é uma área degradada. De tanto corte e queima, chega um momento que essa área não produz mais nada. Então ela tem que ser convertida numa nova área florestada. E aí, aqui a gente está preparando essa área para fazer um sistema agroflorestal. E por que a gente usa essa metodologia? Porque essa restauração, a gente pensa que ela tem que cumprir uma função ecológica, mas ela pode também fornecer para aquele agricultor oportunidades econômicas. Então, no sistema agroflorestal, você planta ali espécies que vai ter uso na alimentação deles, espécies frutíferas que podem ser depois comercializadas dentro da rede. Então você cria essa cultura que é difícil convencer às vezes um agricultor familiar a fazer reflorestamento, porque significa perder a área de trabalho, a área produtiva. Então a gente usa esse sistema que ajuda então o agricultor a ter essa visão mais econômica. O terceiro compromisso também que é muito importante, esses agricultores, eles começam a manejar os seus imóveis em princípios agroecológicos e entram na rede Povos da Mata, que é um SPG de certificação participativa. Então todos os agricultores que estão no programa, eles vão entrando numa transição e depois de um certo tempo eles são agricultores orgânicos certificados pelo Ministério da Agricultura com o selo Orgânico Brasil. Outro compromisso, interrupção de caça de animais silvestres, que é uma coisa comum também na roça, e uso de fogo para a limpeza das roças. E isso também significa mais emissões de gás de efeito estufa. A universidade escolar tem que frequentar a escola e as crianças elas devem ser poupadas de trabalhos que prejudiquem a saúde, que é muito comum também no meio rural. A criança faz trabalho pesado quando jovem, chega na fase adulta, está com a coluna toda alenhada. E isso é muito grave. Então a ideia é que essas crianças sejam protegidas desse tipo de trabalho. Os agentes ambientais, eles que fazem essa coleta seletiva e recebem o PSA, eles devem se associar a uma cooperativa. Por quê? Porque é uma forma de formalizar o trabalho deles, de fortalecer um trabalho coletivo e criar novas perspectivas também a partir dessa organização. E finalmente, os agentes ambientais, eles assumem essa coleta seletiva nos parceiros que compensam as emissões. Então, o parceiro, por exemplo, uma pousada que participa do programa, ela tem o compromisso de separar o material reciclado e o agente ambiental faz a coleta nesse local. Então, já simplifica também a vista. E por último, o último compromisso é que toda segunda-feira, uma vez por semana, a gente tem os momentos de capacitação de trabalhos conjuntos. Então, os agricultores que recebem o PSA têm que estar em atividades conjuntas, que é o momento que a gente faz também, além da capacitação, o monitoramento dos compromissos que eles assumiram. Pois bem, muito bem. Aí a gente só vai mostrar um pouquinho o que é o turismo CO2 legal, que a gente está dentro de um território que tem essa pegada forte, que todos os municípios sul-Bahia Global são municípios com potencial turístico. Então, o que justifica o programa? É saber que 5% de toda a emissão de gás de efeito estufa do planeta está relacionada à atividade turística, principalmente no transporte aéreo. A segunda justificativa é que a gente tem atividade turística no Brasil sendo praticada com pouquíssima responsabilidade socioambiental, que gera muitos impactos negativos e muitas vezes colocando em risco a sustentabilidade do próprio destino. Terceiro, isso é uma pesquisa que a gente fez com um grupo de turistas, a boa parte a gente fez uma pesquisa com 200 turistas. 72% desses turistas disseram que sabiam
que a sua viagem causa algum tipo de impacto socioambiental, que gostariam de fazer alguma coisa, mas que não sabem o que fazer. Então, o que significa? Significa que a gente tem uma grande possibilidade de engajar esse turista num processo desse de compensação das emissões. E o quarto, que é o mais incrível, em 2017, isso dados da Organização Mundial do Turismo, 1,3 bilhões de pessoas viajaram pelo mundo. Cada ano isso aumenta 5%. Se todo mundo compensasse a sua emissão, a gente teria um fundo, se fosse a R$10, teria um fundo de 13 bilhões. Já pensou que é 13 bilhões para a gente investir em reflorestamento, em restauração de floresta? Então, esse engajamento dos turistas, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, pode desencadear um movimento poderoso pela questão climática, de fomentar a conservação de floresta e a restauração de áreas degradadas. E aí a gente volta agora das engrenagens, né? Então, como funciona? Os empreendimentos ligados direto e indiretamente à cadeia produtiva do turismo, os turistas compensam as emissões. Aí a gente vai rápido. Esse dinheiro vai para os nossos agricultores e também, pode seguir, e também para os nossos agentes ambientais. Esse aqui é um casal de Serra Grande, Edson e Vanusa, que já participam do programa, eles já recebem o PSA. Aí começa a vir as coisas que são diferenciadas, que é isso. O empreendimento que ele tem a certificação, ele preferencialmente tem que adquirir a produção dos agricultores que fazem parte do programa. Como o Michel disse, por exemplo, é pensar em circuitos curtos, que a gente evita trazer produtos de fora, gera economia local e diminui a nossa pegada de emissões. O outro compromisso, eles separam, como eu já falei, os resíduos sólidos para que os agentes ambientais façam a coleta. E aí começa a outra engrenagem, que é a mais importante, é essa: o turista compensa as emissões de gases de efeito estufa. E ele, como que ele vai compensar isso? De forma muito simples. No pacote, a gente já inclui R$10. Se ele vai pagar, por exemplo, R$1 no pacote, ele pagaria R$1.010. R$10 não representa absolutamente nada para aquele turista, mas representa muito para as ações do programa. E por que R$10? R$10 a gente tem um aplicativo que tem mais de 25 mil voos, que a gente consegue calcular a nossa pegada aérea. Então, se a gente vem de São Paulo para Ilhéus, por exemplo, ida e volta, a gente emite 238 quilos de gás de efeito estufa. E para compensar isso, a gente pagaria R$ 9,54, que é o maior centro emissor aqui da região sul. Então, a gente arredondou esse valor para R$10 para ficar uma coisa mais tranquila, né? E aí, a grande mágica disso é que ele paga 10, mas no final da semana ele ganha muito mais do que ele pagou para compensar. Ele pega esse cartãozinho de vantagem e ele vai na rede de parceiros, e em cada parceiro ele tem um desconto. Então, se ele vai, por exemplo, numa locadora, ele gastou R$200 em 12 diárias, na hora de pagar, ele apresenta o cartão, R$10 de desconto, vai pagar 190. Então, significa que em uma transação só, no destino, ele já pagou o que ele investiu. Então, passa a ser um negócio para o turista. Ele compensa, ajuda a gerar recursos e também volta para casa ganhando desconto. A sétima engrenagem também, que é muito importante, é os parceiros têm o cartão de vantagem corporativo. Então, por exemplo, eu, Salvador, sou dono de uma pousada. Todo final de ano, uma pousada tem que dar lá uma maquiada, uma pintura nova na pousada. Vou precisar de material de construção. Se eu tenho um material de construção que é parceiro, por exemplo, eu gasto 5 mil para fazer essa reforma. Vou lá, na hora de pagar, eu ganho R$250 de desconto. Pra vocês terem uma ideia, um empreendimento de 12 apartamentos a 15 apartamentos paga por ano R$400 para fazer a compensação. Uns pagam um pouco menos ou mais, a gente faz esse inventário. Mas só para dizer que, se numa operação
eu ganho 250, ao longo de 365 dias, eu posso ganhar muito, muito mais do que eu paguei para compensar. Então, é uma forma de trazer esse empreendimento para participar. Não tem desculpa para falar, isso aqui é muito caro, eu tenho investido em outras coisas. Não, porque vai ser um investimento que vai atrair recursos para ele. E finalmente é isso, com todas essas engrenagens funcionando, todo mundo ganha. Ganha os agricultores, mais agricultores participam do programa, os turistas que têm desconto, os empreendedores também têm desconto, e tem um marketing diferencial porque está oferecendo responsabilidade social para o seu cliente. Ganha dos moradores locais, que o destino começa a ficar mais bonito, gestores públicos, a floresta fica conservada, a biodiversidade, o clima ganha e a vida ganha. O destino se diferencia e passa a atrair turistas com mais consciência e mais compromisso socioambiental com o destino. E aqui é só um exercício rápido, que é o último slide já, que é isso. A gente tem, se a gente pegasse um número bem baixo, 500 mil turistas que visitam aqui o Sul Bahia Global, é muito mais do que isso. Se 500 mil turistas compensassem as suas emissões, pagando aquele R$10 de cartãozinho, a gente tem 5 milhões de reais por ano. O que a gente faz com 5 milhões de reais por ano? A gente traz 1.000 famílias para participar do programa, recebendo R$3.600 por ano. Isso, a média de desmatamento, isso é um estudo aqui para o estado da Bahia, em outros estados isso é diferente. A média de desmatamento na agricultura familiar, 0,2 hectare ano. Se 1.000 famílias deixam de desmatar 0,2 hectares, a gente conserva por ano 200 hectares de floresta, que deixam de ser desmatadas. E a gente evita a emissão de 80 mil toneladas, conservando esses 200 hectares. Por outro lado, o compromisso das famílias de fazer restauração. Se cada família plantar meio hectare por ano, a gente, no final do ano, vezes 1.000 famílias, a gente tem 500 hectares de áreas no processo de restauração. Isso aqui, esse valor aqui, traz um ativo que é incrível, porque o custo de restauração de floresta no Brasil, de floresta nativa, o custo médio é 15 mil hectares. 15 mil reais. 15 mil reais por hectare. Muito bem. Os nossos agricultores aqui recebendo as bolsas, eles por ano eles ganham 3,6 mil e fazem meio hectare. Para fazer 1 hectare custaria R$ 7.200, metade do preço médio de restauração. E com um diferencial que todo o dinheiro fica na mão dos agricultores. Então essa restauração não é aquela restauração convencional. Então tem muitos projetos de compensação de carbono que é feito apenas o reflorestamento. Você contrata uma empresa, a empresa vai lá, produziu as mudas, plantou, e o resultado social desse investimento é muito pouco. Então é uma coisa fantástica essa ideia de fazer restauração com o PSA. E finalmente, só para ter uma ideia, a gente tem uma injeção de R$ 3.600.000 na economia regional no meio rural. Esse valor é um valor significativo. Conhecendo a realidade dos agricultores, isso aqui na economia acaba aquecendo a economia dos pequenos municípios de forma muito legal. Significa compra de alimentos, de roupa, insumos, de bens de consumo. Muito bem. E a última fala, que é um convite que eu já estendo a todos vocês, é isso. Seja um guardião do clima e ajude a construir um planeta melhor, com menos problemas e mais alegrias. E aí, isso aqui é o geral, mas sejamos então esse guardião do clima e ajudemos a construir um Sul Bahia Global com muito mais cuidado, com muito mais, com muito mais amor e gerando os benefícios que a gente falou que são muito importantes aqui para a região. Então é essa.
de 2020. Desculpa, eu esqueci de uma coisa fundamental. Sul Bahia Global, CO2 Legal, esse programa a gente então está lançando essa ideia hoje e a gente já tem como parceiros o SEBRAE, que é um parceiro do programa institucional, e o Instituto Nossa Ilhéus, que vai ter um papel muito importante nesse programa, que vai fazer a questão do monitoramento de resultados e de aplicação de recursos. Então, tudo que for arrecadado, investido, a gente vai ter um olhar do Instituto Nossa Ilhéus fazendo e trazendo essa transparência, porque qualquer projeto só funciona se tiver transparência. E isso que a gente quer contar muito com o Socorro e a equipe da Nossa Ilhéus. Estamos juntos. Super. E aí, deixando claro também que outros parceiros virão. A gente vê aqui, por exemplo, a MURC pode ser um grande parceiro, tem associação comercial, não tem? Tem aqui. Associação comercial pode ser um parceiro grande também nessa conexão com os cartõezinhos e trazer empreendimentos, enfim. Então, isso está aberto e a gente vai construindo então essa rede de parceiros com o tempo. E a gente vai fazer uma rodada de negócios depois com cada instituição para fazer essas parcerias. E a partir de 2020, todos os eventos do SEBRAE serão abertos com a propaganda dos Guardiões do Clima. E todos os eventos agora, daqui para o ano de 2020, vão ser compensados. A gente faz tudo isso. Tudo vai ser compensado aqui nessa região. Vai ter um evento, vamos compensar. Qualquer coisa que tenha, vamos trazer essa cultura. E nós temos que trazer todos os empreendedores aqui da cidade por meio da associação comercial. Ótimo. E aí nós vamos sim fazer uma grande rede. E vamos tornar realidade isso sim, Salvador. A Julinha quer falar. Salvador, uma pergunta que eu queria ter feito no evento lá no AFCB não pude. Quantas famílias já tem cadastradas no programa? Então, atualmente é um piloto, a gente tem 10 famílias apenas. E eu vou explicar por quê. A gente trabalha na APA Itacaré Serra Grande e na Península de Maraú. A gente tem quase 200 parceiros. Mas a gente quer envolver turista, por quê? Porque os parceiros, às vezes você vai compensar uma lojinha de artesanato, por exemplo, que a gente tem várias, eles pagam R$20 por ano para compensar a emissão. Aí quando você junta 100 pagando R$20 por ano, não dá muita coisa. Então, o programa ainda, ele acontece numa escala muito pequena, porque a gente não consegue trazer recursos, principalmente do turista. Então, quando a gente pensa naquele universo de 500 mil turistas, cada um colocando só R$10, a gente tem 5 milhões por ano. Então, é essa a pegada. E olha, Salvador, aqui em Ilhéus nós temos a lei do PSA e o projeto piloto para o pagamento de serviços ambientais e a bacia hidrográfica aqui do Iguape, que abastece 70% da população da cidade, não é isso? Baixou. Baixou um pouco? Por quê? 55. 55. Mas, Não entendi ainda por quê, mas acho que é porque está sendo atendido pelo outro lado. Agora isso. pelo Rio do Engenho, é isso? Então eu concluí corretamente. Então é bacana para que a gente converse, inclusive com o governo municipal, para que a gente possa trabalhar juntos. com certeza, isso é fundamental. Porque isso não é programa de governo, é programa de Estado. Está acima dos governos. Os governos passam e as ações de Estado continuam e devem ser continuadas. Super. Bem E lembrado. temos também o resíduos esse sólidos daí- com a cooperativa, com a Então, isso a Colipa. gente vai conversar Temos também o GAP. com certeza, Exatamente. isso Vai lá, fala. Salvador, tô pensando numa ideia aqui muito doida, assim, cara. Imagina só esse Trivago, Booking. Quando você vai e compra um hotel, tem um botãozinho lá, voluntário, ó, a sua emissão é tanto, paga 10 aí, paga 15 aí pra você ser o cara bacana. Imagina poder essa disso. rede se fortalecendo, a gente chega lá. Agora imagina, por exemplo, um Booking que tem quase 800 milhões de usuários por ano. Se um Booking pegasse R$1 e falasse, eu vou colocar R$1 nesse programa, a gente teria 800 milhões por ano. No planeta inteiro. Então, o que existe é um potencial muito grande dessa ideia e que a gente tem que alimentar primeiro com bons pensamentos, acreditar nisso. Isso. E a gente depois vai trazendo mas o principal de tudo é a gente começar por nós, a gente fazer a nossa compensação. E afastar o que não acredita.
Foi ignorar. Isso, exatamente. E Vai aí, botar a na partir floresta disso, a de gente ignorância. vai caminhando. Super. Que maravilha. Joia. Eu vou propor uma coisa que vai fazer com que todos participem, mas só que de uma outra forma.